Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, peço aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal aqui, o Endel, meus amigos. Galera esperta, galera legal, não tem motivo de muita alegria, mas nós vamos tocar sim aqui os nossos conteúdos, sempre tentando fazer análise do Esporte Clube Bahia, beleza? A derrota do Bahia contra o Sport de Recife, 6-0, o Bahia tomou um sapeca gigante, uma questão que vai entrar na história do Esporte Clube Bahia. É uma das piores derrotas do Bahia em toda a sua trajetória, sobretudo no clássico, nesse clássico do Bahia contra o Sport. Depois do Vitória da Bahia, o Sport é o nosso maior rival. E tomar 6-0 do Sport, isso sinceramente vai ficar na história. Negativa para o Bahia e positiva para o torcedor do Sport, que não vai esquecer. E isso vai ficar na nossa memória. O Grupo City tem um grande desafio, que é pegar este Bahia que ele esfarelou. O Grupo City esfarelou o Bahia, tirou o Bahia dos trilhos. O Grupo City comprou o Bahia com o Bahia na Série A. O Bahia recém subiu para a Série A. O Grupo City está comprando uma equipe que tem história e tradição no futebol brasileiro. Então, meus amigos, o Grupo City, ao adquirir o Bahia estava já na Série A. O Bahia conquistou isso sem o Grupo City. Quem tira o Bahia dos trilhos e coloca o Bahia nesse estado de calamidade, nesse frangalho, é o Grupo City. E ele tem sim que colocar o Bahia agora no rumo certo. Pegar os cacos, juntar, não esquecer do que aconteceu, que é uma das derrotas piores da história do Bahia. Um vexame, como eu vou colocar aqui na tela, ó. Vou colocar aqui na tela o Renato Paiva e também a manchete do nosso querido portal SC Bahia. Vergonha, e é vergonha. Uma das maiores vergonhas da história do Bahia foi essa derrota para o Sport de Recife. E um detalhe, o torcedor do Bahia, quando abriu os braços para receber o Grupo City, ele sabia que a gente ia perder, ia ter derrotas, o Bahia não ia vencer todos os jogos, mas ele não quer passar vergonha, não quer passar vexame. Eu acho que a grande pegada da aceitação da vinda do Grupo City é: precisamos ser mais competitivos e dar um basta no vexame, dar um basta na vergonha. E o que está acontecendo agora, com mais ou menos 2 meses da parceria entre Bahia e Grupo City, é sim essa vergonha, é sim esse vexame. E cabe ao Grupo City agora fazer as correções necessárias. Quinta-feira, hoje, quinta-feira, fazer as correções. Faz reunião online, bota o shake aí, meu amigão. Mas não pode deixar de passar em branco uma derrota desse tamanho, uma derrota gigantesca que já vinha dando sinais. Meus amigos, o Bahia tem 13 jogos. Destes 13 jogos, o Bahia fez 4 jogos contra times de nível Série A, só foi o Fortaleza, e 3 Série B. Então o Bahia jogou contra o Fortaleza Série A, Sport, Vitória da Bahia e Sampaio Correia, equipes que são Série B. O Bahia tomou 10 gols, 3 do Fortaleza, 6 do Sport e 1 da equipe do Sampaio Correia. O Bahia só fez um gol, que foi contra a equipe do Vitória. Não fez gol no Fortaleza, não fez gol no Sport, não fez gol no Sampaio Correia. Mostra claramente que nós não estamos prontos para encarar uma Série A. Ah, Wendel, mas é projeto. Já venho falando aqui há um bom tempo que, na minha interpretação, a minha leitura sobre a questão do futebol é: projeto uma coisa, campo é totalmente diferente. Até porque o projeto você envolve uma questão muito ampla. Você envolve organização patrimonial do Bahia, você envolve divisão de base, futebol feminino, gestão da Arena Fonte Nova, quem sabe no futuro, relações do Bahia com a comunidade também, a questão do Bahia no marketing, no aumento da arrecadação, receita do Bahia. O projeto é tudo isso. Envolve o campo também. Só que o campo é a razão de ser de qualquer time de futebol. É o resultado no campo. E nesses 13 jogos nós não vimos evolução do Bahia. Nós vimos inclusive uma queda gigante no futebol do Esquadrão de Aço, não somente deste elenco, mas também da comissão técnica. Começou bem, com boas ideias, com boas coletivas, mas hoje já se mostra perdida e arrogante em algumas vezes, arrogância. Então, o Bahia precisa fazer uma mudança no futebol
ampla e profunda veio acontecendo na troca do elenco de 2022 e se formando um novo elenco em 2023. E, na minha opinião, o ponto principal é isso, é a formação do elenco. E aí vem aquele velho scout, o famosíssimo scout do Grupo City, os famosos gestores do Grupo City, que é o caso do Cadu Santoro. Então, a gente imaginava, sinceramente, que esta equipe, tão propagada como competente, pudesse fazer as correções necessárias para que o Bahia não passasse mais pela vergonha, para que o Bahia não passasse mais pelo vexame. Mas esse tão famoso scout do Bahia, esses tão famosos gestores do Grupo City, e os scouts também do Grupo City, não estão fazendo um bom trabalho. A verdade é essa. E eu já tinha dito sobre isso. Não faz um bom trabalho. O Grupo City faz um dos piores trabalhos já vistos em os clubes que ele tem aí pelo mundo afora. Porque eu tenho certeza que eles sabem que comprou uma grande equipe do futebol brasileiro tradicional. Então, quinta-feira, corrige. Acabou já, tomamos 6, já era. Tomou 6, já era. Já tinha tomado 3 do Fortaleza, já era. Agora, qual a capacidade que o Grupo City tem de reverter esta situação na qual ela colocou? O Grupo City é o principal responsável pelo vexame que o Bahia vem passando neste momento. Agora, o que eu vou cobrar não é o 6-0 mais não, já passou, já era. O que nós vamos cobrar agora é como reverter. Bahia tomou um sapeca na quarta-feira de cinzas. A Fênix surgiu das cinzas. Então, será que o Grupo City terá a capacidade de tirar o Bahia dessas cinzas que na qual ela queimou? Ela deu a madeira, deu combustível e acendeu o fósforo. Colocou o Bahia nessa situação. Agora, o Grupo City tem que reverter e fazer a reformulação necessária para que o Bahia não passe mais vexames como esse. Derrotas iriam acontecer, a gente sabe disso. Mas vergonha e vexame, mas de jeito nenhum mesmo. Então, eu abro esses 7 minutos fazendo uma crítica sobre a gestão do Grupo City, a tão famosa gestão do Grupo City, que está colocando o Bahia numa situação de vexame nacional. A derrota contra o Sport vai repercutir no Brasil inteiro. 6-0 não é tão simples assim, não. Fora o baile. Mas vamos para a questão agora que envolve o campo, que envolve o técnico do Bahia, o Renato Paiva. O Renato Paiva mostrou que é um bom técnico. Ele mostrou isso. Mas vem se perdendo agora. Nesses 13 jogos, ele já não vem tão bem como ele vinha antes. E o principal motivo da queda do Renato Paiva é justamente não entender que esta equipe que ele ajudou a montar, ela não tem a qualidade técnica para trabalhar em uma postura na qual ele tanto defende. Marcação em linha alta, pressão na posse da bola, retomada da bola, controle dela através da troca de passes. Nada disso, nada da ideia do Renato Paiva acontece no campo. E isso não acontece porque ele não tem um elenco de qualidade para fazer isso daí. E ele também é responsável, porque ele indicou alguns jogadores, inclusive o Chaves. O Cadu Santoro, muito mais responsável, montou este elenco. E, meus amigos, para piorar, é que todo este elenco mal formado, ele foi criado, gerado em cima de muita grana. Grana, meus amigos, que nós nunca vimos no Sport Clube Bahia. Eu nunca vi o Bahia colocar 60 milhões, agora 70, né? Porque tá chegando o Iago Felipe por 10 milhões. Então, toda esta incompetência do Grupo City está regada a muita grana. A muita grana. Ora, Esquadrão de Aço, no decorrer da sua história, e a gestão Belintani tão criticada, e outros gestores do Bahia também muito criticados, errando em contratação, mas errando em contratação com pouco dinheiro, em comparação ao que nós estamos vendo com o Grupo City. Então, os erros do Grupo City na formação desse elenco é muito pior do que o Bahia antes de Cristo, que eu falo antes de City,
naquela brincadeira resenha que nós falamos. Muito pior, sabe por quê? Porque os caras estão com dinheiro. O Bahia fez um time ruim sem dinheiro. Com o Grupo City, o Bahia faz um time ruim com dinheiro, regado no dinheiro, na grana. O Bahia deverá chegar em 2023 a mais de 100 milhões e bote dinheiro nisso. É mais de 100 milhões em investimentos para um time que não funciona, para um time que toma 6 do esporte, para um time imaturo, mal contratado. Inclusive o Bahia contrata mal não somente jogadores experientes, mas jogadores novos também. O Bahia está errando a toneladas na contratação. E o Renato Paiva não teve esta capacidade, para mim é teimosia, porque ele é inteligente. Está ele na tela. De entender que esta equipe não consegue trabalhar as suas ideias. E se não consegue trabalhar, Renato, aí você vai ter que usar a sandália da humildade. Não adianta ter essa postura arrogante nas entrevistas coletivas. É entender que o Bahia precisa fortalecer o seu meio de campo com mais um jogador. É importante que o Bahia possa fortalecer a sua linha de defesa. Tem que se repensar em um novo modelo de jogo. Este modelo de jogo não dá. O Sport e o Fortaleza colocaram mais jogadores no meio de campo do que o Bahia. O meio de campo do Bahia não marca ninguém. Perdidíssimo. Perdidíssimo. Hoje nós vimos o Sport alargando o campo, o Luciano Juba de um lado, o Labandeira do outro, depois entrou o Anderson, o Wagner Love se movimentando o tempo todo e fazendo gols contra o Fortaleza funilando o meio de campo, não deixando o Bahia jogar, prendendo o jogo. Então, nós estamos tomando aulas de futebol e o Renato Paiva ainda insiste e fala isso abertamente, que ele foi contratado para isso. Ele não muda a postura dele, não muda. E na entrevista coletiva eu fiquei mais triste ainda, porque apesar dos 6-0, ele não se mostra disposto a rever a sua forma de trabalhar. E aí é que vem, não tem ninguém do Bahia para chamar o Paiva a atenção, para dizer, Paiva, esse modelo de jogo não está encaixando nessa equipe que você tem. Não tem ninguém para falar isso. O Paiva é o rei, é o dono do City agora, é o Paiva. Renato Paiva é o dono do Grupo City. Porque ele é incapaz de rever o seu modelo de jogo e tentar fortalecer a marcação do Bahia. Não dá para o Bahia jogar nessa linha de 3 atacantes e 3 jogadores no meio de campo. Não dá para o Esquadrão de Aço jogar tão espaçado assim e dar tantos espaços no seu campo de defesa. Todo mundo faz gol com muita facilidade no Bahia. Então, o Renato Paiva precisa modificar o seu estilo de jogo, repensar o modelo de jogo. Encaixaria muito bem essa forma de jogo dele se ele tivesse jogador de qualidade. Já falei isso algumas vezes, né? O problema do modelo de jogo do Paiva é a falta de qualidade no seu elenco. Se ele tem qualidade, ele com certeza teria mais sucesso. Mas como ele não tem e não dá para mudar todo mundo, por que não rever o estilo de jogo? Por que não dar uma olhada nessa forma de jogar, colocar 2 volantes, 2 meias? Por que o Renato Paiva não muda a sua forma de jogar enquanto não se fortalece mais essa equipe com a chegada de novos jogadores? Então o Renato Paiva é muito, não é pouco também não. Assim como o Grupo City, claro que o Grupo City é o maior responsável, mas o técnico do Bahia, Renato Paiva, tem muita responsabilidade. E digo mais, se fosse um outro técnico brasileiro, não estaria no Sport Clube Bahia. Tinha saído. Se fosse um técnico brasileiro, com essa pancada que o Bahia levou, não ficaria no Esquadrão de Aço. Então o Renato Paiva está fazendo hora extra, talvez por ser europeu, português e tal, uma nova mentalidade do Grupo City, mas, sinceramente, o Renato Paiva não ficaria no Bahia com essa pancada que ele tomou aí. E como ele não está disposto a repensar esta equipe. Não na mudança de jogadores, que ele errou demais. Deixa eu colocar aqui. Ele errou muito na formação da equipe. Ele já começou errado. Você vai para um clássico contra o Sport, você coloca Miqueias e Caule. Miqueias tem pouca minutagem no ano. Dos 13 jogos do Bahia, ele tem pouco tempo. O Caule estreando no meio de campo contra o Sport de Recife, com a galera experiente, com o Fabinho experiente,
com o Jorginho, que já vem jogando, com o Luciano Juba, que é novo, mas também já tem experiência, o Wagner Love. Por que colocar jogadores com pouca minutagem? O Rian, que é um bom jogador, mas ainda o Paiva não tem uma definição de quem é justamente o lateral titular do Bahia. Para mim é o Matheus Bahia. E ele coloca um garoto Rian que falhou no erro da decisão. Se fosse um jogador experiente, dava uma bicuda, jogava a bola na arquibancada. Porque ele ficou impressionado. E o campo estava pesado ainda, muita poça d'água. Então faltou experiência ao garoto. Mas isso é culpa do Paiva que colocou. Não é verdade? Então, meus amigos, o Paiva ou ele revê ou nós vamos tomar mais goleadas aí. Ou o Grupo City faz uma reformulação nas contratações, repensa essas contratações, ou nós vamos tomar mais goleadas. Então, Renato Paiva escalou muito mal a equipe. Me parece que não teve a dimensão do tamanho do jogo que ele estava envolvido. Outro detalhe, durante o jogo, ele tomou uma decisão equivocada na expulsão do Rian. Quando o Rian é expulso, ele tirou o Jacaré e colocou o Matheus Bahia para recompor a lateral. O erro não está na entrada do Matheus Bahia. O erro está na saída. Meus amigos, o Everaldo não marca absolutamente ninguém. Joga no centro. O Sport estava jogando dos lados. O Luciano Juba do lado esquerdo o tempo todo. Labanderia do lado direito. O Fabinho jogava como um terceiro zagueiro, liberava os laterais, os caras dobrando em cima da gente. E o Matheus Bahia e o Borel praticamente sem nenhuma ajuda na marcação. Principalmente o Matheus Bahia do lado esquerdo, onde o Luciano Juba estava... Borel, aliás. O Borel. Porque o Luciano Juba caía o tempo todo ali. Quando não era o Luciano Juba, era o Wagner Love que saía e vinha para o lado esquerdo, lado direito da defesa do Bahia. E o Borel praticamente no mano a mano o tempo todo que o jogo deu. Então, por que tirar? Por que tirar o Jacaré? Tirava o Everaldo, trazia o Jacaré um pouco mais para dentro. O Jacaré chegou a jogar de lateral direito, hein, meus amigos? Estou falando para vocês que o Jacaré chegou a jogar de lateral direito. Então, por que não fez essa mudança? Jacaré de um lado, Kaique do outro, fecha os espaços, eu estou com -1. Mas não. Wendel, sem o centroavante seria pior ainda. Meu amigo, 6-0 se mostrou claro. O Everaldo não faz gol. E tem um detalhe. Se você tem um jogador a menos e fecha os lados aonde o Sport estava jogando, certo? O Sport estava jogando aberto dos lados. E o Bahia não conseguiu, mesmo entendendo que estava com -1, fechar os espaços. Deixou o Luciano Juba deitar e rolar por ali. Jogador, por exemplo, que o Bahia poderia ter contratado, né? Já está gastando 70, quase 80 milhões aí, 20 milhões no Juba. Então, meus amigos, o Gregory também, um volante, o Bahia poderia ser mais ousado, buscar o Gregory, não deixar o Gilberto ir para o Cruzeiro, se mostrou também verdade, porque os contratados não são melhores do que eu estou citando. O Everaldo não é melhor que o Gilberto. E o Gregory, que poderia estar aqui com a gente, muito melhor que os volantes que nós temos. Então, meus amigos, sinceramente, o que está acontecendo com o Bahia é responsabilidade da incompetência do Grupo City. E aí, quem é? Cadu Santoro. É o diretor de futebol. É o diretor de futebol. Essa nova formação do Bahia, né, o organograma do Esquadrão de Aço, na sua formação, que não tem mais o presidente, que era escolhido pelo sócio-torcedor, o vice-presidente, não tem esta formação mais. Então é o diretor de futebol. É ele que é o responsável. É ele que é o responsável pela formação desta equipe. É ele que é responsável por esse monte de dinheiro que o Bahia está gastando, mas que não está contratando com qualidade. O Cadu Santoro, tão elogiado como um dos grandes gestores do Grupo City, começa muito mal a sua gestão no Bahia. E é ele que tem que ser cobrado. O Renato Paiva manda e desmanda. Inclusive é o Renato Paiva que dá os recados que poderiam sair dele. Entendo perfeitamente que o Cadu é mais reservado. Entendo perfeitamente. Mas não pode deixar um técnico mandar no time de futebol. Então que se contrate um gerente para falar
Porque o Paiva fala sobre contratações, que precisa disso, que vai chegar aquilo, que a contratação é difícil, que no mercado é assim. Não é para técnico estar falando, eu tenho que falar do jogo. E ele precisa melhorar o jogo do Bahia, se é que vai ficar. Então, meus amigos, eu elenquei algumas situações aqui, tá aí na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui na parte grandinha aqui, né? Pronto, saí da tela e aí tá para vocês, ó. Quarta-feira de cinzas que deixou o Bahia nas cinzas. A Fênix surgiu das cinzas. Terá o Bahia City a capacidade de nascer de novo? É o maior desafio do Grupo City. É o maior desafio. Em meio ao caos, se organizar. Em meio ao caos que ele causou, se organizar. Quero ver se o Grupo City vai conseguir sair dessa arapuca que ele mesmo armou. Se o Bahia vai conseguir sair das cinzas na qual o próprio Grupo City colocou o Bahia na fogueira. Quero ver. É o maior desafio. Como agora fazer uma modificação de resultados imediatos? Não se toma 6-0 na quarta-feira e diz que o projeto é a longo prazo. Essa desculpa aí não vai encaixar. Porque, volto a repetir, projeto é uma coisa, campo é outra. E eu acredito que o projeto vai dar certo, pensando em um projeto a longo prazo. Mas ele inicia muito mal, porque o campo fala. E, ó, meus amigos, sabe por que eu acredito nesse projeto? Porque não é possível que o Grupo City, conhecido no mundo todo, na gerência do futebol, do Manchester City, por exemplo, deixar o Bahia, depois de um 6-0, de um 3-0 contra o Fortaleza nessa situação. Deixar o Bahia não classificar-se na Copa do Nordeste, que praticamente já não vai se classificar. Então, sinceramente, seria a maior decepção do futebol mundial o Grupo City não fazer as correções no Bahia a curto prazo. Não é mais longo, médio prazo. Toma 6, o cara toma 6-0 e vai dizer, é projeto de longo prazo para o futebol? De jeito nenhum. A correção tem que ser imediata. Nós aceitamos o Grupo City aqui para não passar vergonha no futebol. Então, que se faça a correção imediata. Agora, não me venha com atletas imaturos, tá aí, ó, imaturos, sem qualidade técnica e, sinceramente, com o técnico do Bahia, Renato Paiva, perdido. E perdido nas suas convicções, porque ele não tem uma equipe capaz de fazer o que exatamente ele gosta, o modelo de jogo dele. E eu já falei várias vezes aqui, Paiva, ele não tem uma questão tática, ele tem um modelo, mas o modelo se encaixa em qualquer situação tática. Quer ver um exemplo? O modelo de jogo do Paiva, que ele já falou várias vezes. Posse de bola, controle do jogo, volume, muita intensidade pelas pontas, inversão de jogada, marcação em linha alta. Isso se faz no 4-3-3, faz no 4-4-2 e faz no 3-5-2. Eles fazem. As equipes no 3-4-3 também faz. Então, o Renato Paiva tem que rever o modelo tático dele, porque para jogar como ele está jogando no 4-3-3, a equipe tem que ter muita qualidade e muita experiência. Não dá para uma equipe que está sendo formada colocar 3 jogadores no meio de campo. Tá de brincadeira. Sendo que dos 3, um é volante. Os outros 2 não marcam ninguém. Então vai arrebentar a equipe, é o beabá do futebol. É o beabá do futebol. Vai arrebentar a equipe, como está acontecendo. Quando pegou equipes de qualidade, só venceu Vitória da Bahia no Clássico. Perdeu para o Sampaio Corrêa, tomou a goleada do Fortaleza e agora toma a super goleada da equipe do Sport de Recife. A escalação já falei, começou muito mal. Jogadores com pouca minutagem, o Miqueias, o Caulinho, para um jogo tão importante contra o Sport. Tem que ter experiência. Tinha que ter o Mugni ali no início, jogando junto com o Acevedo. Poderia colocar o Miqueias, mas faz 2 linhas de 4. Faz 2 linhas de 4, fortalece o meio de campo. Pô, tô colocando um jogador muito novo, tem pouca minutagem ainda. Colocou na linha de 3. O Sport dominou. O Sport dominou com tranquilidade o meio de campo do Bahia. E ó, banco de reservas tinha jogadores que poderiam ajudar o Bahia. Outro detalhe, tirar o Jacaré, já falei, não foi?
Falei, né? Se mostrou muito equivocada. Faltou a visão do jogo do rapazinho. O jogo todo pelas pontas, ele tirou meu ponta. Tá de brincadeira. E deixou o centroavante que não faz gol. E que não marca. E que estava irritado. Tomou um amarelo, pronto. O Bahia tomou diversos amarelos também no decorrer do jogo, no primeiro tempo, viu? O Raul Gustavo, o Everaldo, o Mugni tomou no segundo tempo quando entrou também. Então, o vermelho no Rian, o vermelho direto no Rian. Então, sinceramente, que Bahia é esse que o Grupo City está montando? Vai tirar o Paiva? Vai tirar o diretor de futebol? São 13 jogos. Está cedo ainda, meus amigos? Para vocês está cedo? Vocês estão achando cedo ainda? Já temos um diagnóstico claro sobre esse Bahia. Não estou pedindo a saída do Paiva, pelo amor de Deus, e nem a saída do diretor do Esporte Clube Bahia. Não vou nessa esfera, tá bom? Não vou nessa linha de raciocínio. Eu vou justamente refletir sobre. Se fosse um técnico do futebol brasileiro, já tinha caído. Independentemente do nome. Independente do nome. Essa pancada já tinha saído. Mas vai ficar. Beleza. Mas se ficar, rever. Não é possível que o Bahia vai jogar contra o Vitória no 4-3-3 ainda, que não se mostra um esquema tático ainda capaz de tornar o Bahia mais seguro, de fazer o Bahia jogar melhor. Então, meus amigos, esta derrota, tomara que o Renato Paiva não se mostrou assim na coletiva, infelizmente, não se mostrou assim na coletiva, capaz de entender que a mudança passa por ele também, por ele, e não colocar a culpa no jogador, não mandar indiretas para jogador. O principal responsável pela derrota do Bahia hoje, quarta-feira, não estou gravando quinta, né? O principal responsável pela derrota do Bahia, Renato Paiva. Este jogo especificamente, este jogo de modo específico. Ele poderia ter feito melhor e não fez. E ele tem que calçar a cidade da umidade. Entender que ele errou. Má formação do elenco, erro na opção tática para um perfil de elenco mal formado. Falei sobre isso. E um detalhe, que comunicação é esta entre Paiva e Bahia? O Paiva manda no Bahia? Não tem ninguém que avalie a performance do treinador? Esse treinador teimoso. Tem muitas equipes que colocam um diretor que cobra do treinador. Não é para demitir o treinador. É para dizer assim, ó, se o jogador erra, por que o treinador não erra também? Tá errando. Senta aqui, meu amigão. Você perdeu para o Anderson Moreira que se a gente não tira o ano passado, o Bahia não subia. O Grupo City ia comprar o Bahia na Série B. Se a gente não tira o Anderson, que sapecou o Bahia hoje, o Bahia estaria na Série B do futebol brasileiro. Renato Paiva, você perdeu para o Anderson Moreira, que conhecia o Bahia assim como o Renato Paiva não, conhecia o Bahia assim como o Vojvoda, que no primeiro lance já mostrou que conhecia o Bahia, quando mete 1-0. Sabe que o Bahia joga em linha alta, quando a bola sobrou para o primeiro jogador, ele fez o lançamento para o Thiago Galhardo, que foi o Bruno Pacheco. E o Anderson hoje mostrou que conhecia o Bahia. Fragilidade nas pontas, e ele trabalhou muito bem por ali. E ainda o Renato Paiva, teimoso, não tem humildade, na sua arrogância. Sabe o que ele fez? Ele tirou o Jacaré, não fortaleceu as pontas, aonde o jogo do Sport estava acontecendo no primeiro tempo, deixou o Everaldo lá no jogo. Então, para mim, foi um erro. Um erro que, infelizmente, na hora do jogo eu percebi e não falei. Fiquei muito na minha, assim. Mas não tem problema. Se mostrou equivocada. E quem tem que fazer a leitura do jogo é justamente o Paiva, porque ele conhece a equipe mais do que ninguém. Então ele errou na leitura da escalação e errou na leitura durante o jogo. Segundo tempo, 3-0, não tinha mais chuva, né? Inclusive o jogo começou sem chuva, o gramado estava muito pesado pelas consequências da chuva que aconteceu durante o dia todo em Recife. Então o gramado estava pesado no primeiro tempo, estava justamente alagado, o Sport entendeu, começou a jogar bolas aéreas, o Bahia querendo trocar passes rasteiros e se perdeu muito nisso. E quando a drenagem,
começa a funcionar beleza já no segundo tempo, que a bola vem no chão, o jogo ficou mais perigoso ainda. Então o Sport meteu 3-0 no Bahia no primeiro tempo com o gramado encharcado, e quando o gramado seca que bota a bola no chão, mais 3 com justamente o Wagner Love acabando com o jogo. Primeiro tempo do Luciano Juba, segundo tempo do Wagner Love. Gol de cavadinha, bem posicionado. O Bahia erra na marcação da bola aérea também. O Wagner Love com facilidade fez o gol de cabeça. Então, o Bahia é esta vergonha que nós vimos aí. É esta vergonha. E ó, seguinte, dinheiro não tá faltando não, viu? Tá faltando não. Sabe por quê? Porque no dia do jogo, o Bahia anunciou a contratação do Iago Felipe pagando 10 milhões pelo jogador. Então, não é dinheiro, não é grana. O Iago vai jogar com a camisa do Bahia em 2023, negociação entre o departamento de futebol do Esquadrão e a diretoria do Fluminense. O Fluminense se armou, né? Porque ganhou dinheiro com o Biel, agora tá ganhando dinheiro com o Iago. O Bahia é uma filial do Fluminense. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, segundo o jornal Globo, a informação está aí no portal SC Bahia, que dá créditos ao jornal O Globo, a negociação vai custar 10 milhões aos cofres do Bahia. O meio-campista tinha direitos divididos entre Fluminense 60% e a Tombense 40%, clube ligado ao empresário Eduardo Uran. Na negociação ficou definido que o Esquadrão de Aço pagará 8 milhões fixos por 90% dos direitos econômicos do jogador, com a possibilidade de mais 2 milhões em bônus. Os mais 10% ficarão com o Fluminense. Iago estava no Flu desde 2020, quando foi adquirido por 200 mil junto ao Goiás. 3 anos depois, ele se despede com 160 jogos, 9 gols e 10 assistências. 28 anos. O Iago Felipe não tem nada a ver com essa calamidade que o Bahia se encontra. Ele está chegando agora. E se ele for o jogador que fez a temporada de 2022, acredito que ele vai, sim, servir o Bahia na composição do elenco para fortalecer cada vez mais o elenco. O Iago Felipe de 2022 é melhor do que esses volantes que o Bahia tem hoje. Então, ele não tem nada a ver com esta calamidade que o Bahia passa. Está chegando agora. Quem tem que assumir a responsabilidade é o Grupo City, Cadu Santoro, Renato Paiva e alguns atletas que não estão jogando absolutamente nada. Absolutamente nada. No entanto, sinceramente, como acreditar que o David Duarte iria jogar bola, sendo que no Fluminense ele sequer sentava no banco de reservas? Não é? O Cicinho fez o primeiro jogo, a gente não gostou, né? Mas, o Ender, o cara que chegou agora, beleza. Já mostrou que não tem bom futebol para jogar no Bahia. Já mostrou. Das contratações do Bahia até o momento, somente o Biel e o Acevedo. Somente. A torcida do Bahia, inclusive, teve muita paciência com o Everaldo, né? Ele fez o primeiro gol, depois fez 2 gols, tem 3 gols, mas ainda não se mostrou um jogador centroavante que nós gostaríamos de ver no Sport Clube Bahia. Verdade seja dita. E o Paiva gosta do Everaldo, porque apesar do Ricardo Goulart também ter 3 gols, não vem tendo as mesmas oportunidades que o Everaldo vem tendo. Verdade seja dita. Então, meus amigos, infelizmente, nós estamos produzindo esse conteúdo chateado, né? Com o futebol do Sport Clube Bahia, entendendo que vai haver sim uma mudança nesta rota que o Grupo City seguiu equivocadamente nas contratações e que a partir desse 6-0 será um marco para que se faça melhores avaliações para que o Bahia tenha jogadores melhores aqui. Acredito que o projeto só vai dar certo se o Bahia contratar bem, porque pelo poder financeiro que o Grupo City tem hoje, o jogador não sai do Bahia com tanta facilidade assim. Então dá para formar com o tempo um elenco. É por isso que o projeto, na minha opinião, vai dar certo, porque se começar a acertar, os jogadores vão permanecer no Bahia. Então teremos um elenco melhor. Mas o início é muito ruim. O início é péssimo. O início é inacreditável, inclusive. E aí, meu amigão, a pergunta para o Grupo City fica: como é que vocês vão colocar o Bahia no trilho de novo? Meu querido Cadu Santoro, neste momento mais difícil que o Bahia passa, como é que você vai fazer
para corrigir isso daí. A pergunta está aí. A pergunta está aí. Eu não respondo pela torcida, claro, a torcida do Bahia é gigantesca, né? Como é que eu vou responder pela torcida do Bahia em um time tão grande assim, né? Como o Esquadrão é. Mas eu aqui, claro e evidente, vou estar cobrando para justamente poder entender quais são os caminhos que o Grupo City vai fazer agora para recuperar o Bahia, na qual ele mesmo prejudicou. O Grupo City prejudicou o Bahia. Então ele precisa agora justamente acertar. E vamos aguardar, sim, como eles vão fazer isso. É evidente que eu estou aberto para também, ao acertar, elogiar e parabenizar. Maior desafio do Grupo City. Pensou que fosse fácil, hein, City? Pensou que fosse fácil, hein, pai? Pensou que dinheiro comprasse tudo, né? Meu amigão, mas não está comprando. Comprou errado. Não adianta ter somente dinheiro. Tem que ter também capacidade para gerir esse dinheiro que o Grupo City tem. E tá colocando o Bahia num prejuízo terrível, né? Porque não tá ganhando de ninguém. Tá passando vergonha e vexame. E o torcedor muito, mas muito chateado. Muito chateado. Volto a repetir. O Bahia foi testado com 4 equipes, 3 de Série B e 1 de Série A. O Bahia tomou uma pancada do Fortaleza e do Sport, 6, esse vexame. Perdeu para o Sampaio Corrêa, só ganhou do Vitória da Bahia no Clássico 1-0, que, digo para você, o segundo tempo o Bahia não jogou nada. O Vitória teve mais posse de bola, inclusive. Então, meu amigão, sinceramente, não foi testado. Fomos testados, mas o resultado desse teste é um sinal de alerta, mas muito forte, muito forte. Se não houver uma modificação na reflexão, na postura das contratações, o Bahia não terá capacidade nenhuma de ser uma equipe competitiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 23, o Bahia provavelmente vai estrear no dia 15 ou 16, tem aí 50 e poucos dias para que o Grupo City reverta a situação na qual ela mesmo colocou. O Grupo City, quando comprou o Bahia tinha acabado de subir para a Série A. Então, estávamos aí, beleza. O Grupo City compra o Bahia, começa a gerir o esquadrão, coloca o Bahia numa situação tão ruim dessa. A gente pensava que iria, mas não tá não, tá, caindo. Então, meu amigão, reverte, viu, Grupo City? Tá com você, vamos estar acompanhando, beleza? Vamos estar acompanhando aí o Sheik, vamos estar acompanhando a rapaziada aí para ver quais são as soluções que eles vão encontrar para tirar o Bahia do buraco na qual eles colocaram, beleza? Então, forte abraço a todos vocês, está aí a contratação do Bahia, mais 10 milhões na conta, né? Mais 10 milhões, vamos ver se o jogador vai render também, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o Iago Felipe jogar para a gente poder fazer uma análise melhor, né? Mas estes que aí estão, tomou 6 do Sport, vergonha, vexame, entrou para a história do Bahia, uma história negativa de um dos maiores clássicos do futebol do Nordeste. Então, o torcedor do Bahia não era para passar por isso. Grupo City, tá contigo agora, viu, pai? Corrige esse negócio aí, porque a culpa é de vocês. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Deixe seu like aí, ficou extenso, né? Vou deixar como estreias, né? Ficou extenso, mas pelo menos deu para registrar este momento triste do futebol do Esporte Clube Bahia. Vamos aguardar agora se novidades irão acontecer que vão formar este Bahia mais competitivo que a gente aguarda, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Não esquece do like não, hein? Tchau.